Paz e bem, meu querido irmão, senador Messias de Jesus. Em primeiro lugar, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui nessa segunda-feira abrir essa sessão de discursos, porque muitas vezes o que sobra para parlamentares de oposição, como o meu caso, é denunciar, é subir no parlamento, na tribuna desse parlamento e parlar, o que hoje está perigoso até no Brasil, porque não se respeita mais a imunidade parlamentar nem da tribuna. Mas, presidente, eu quero saudar também as senhoras senadoras, senhores senadores, saudar os assessores, funcionários dessa casa, a equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, que está levando para você, brasileira, brasileiro, esse nosso pronunciamento de hoje. E olha, senadora Damares Alves, nós já vimos de tudo nesse país. Prisões no Legislativo, no Executivo, agora até general de 4 estrelas, e nós nos posicionamos nas redes sociais pelo que aconteceu. General Braga Neto com endereço fixo, General Braga Neto nunca atrapalhou as investigações e pega um fato de 2023, agora é curiosidade, é crime ter curiosidade, e você vê a perseguição implacável a quem é político e pensa diferente no sistema. Querem calar, de qualquer maneira, os críticos desse sistema carcomido, apodrecido, que está colocando o Brasil na lama. Mas aqui, enquanto eu estiver cumprindo essa missão, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que as tenho, pode ter convicção que eu não vou baixar a cabeça para ser o ninguém. Não me intimidam de jeito nenhum. Esse é meu país, onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu cresci, onde eu trabalhei, onde eu coloquei minhas ideias para o povo do Ceará e ele me trouxe, confiando em mim, aqui, para combater o bom combate em causas que, para mim, são fundamentais. Defesa da vida desde a concepção, contra as drogas, defesa da ética. Vim aqui para a Operação Lava Jato continuar firme, e ela sempre contou com o meu apoio, uma esperança que a justiça fosse para todos no nosso país. Destruíram a Lava Jato, estão perseguindo quem cumpriu a lei, prendendo empresários e políticos corruptos e soltando esses empresários e políticos corruptos, trazendo de volta para a cena do crime, como diz o na verdade, o atual vice-presidente Geraldo Alckmin, quando ele se referia a Lula, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, por dezenas de juízes, seu nome centenas de vezes citado em delação premiada, e o Brasil vive essa inversão de valores que envergonha o cidadão de bem. E, senhor presidente, o nosso tempo de segunda-feira é bom, mas eu já vou antecipar qual é o assunto que eu vou falar amanhã. Porque acabei de receber aqui, quando estou com o meu discurso pronto, sobre outro tema que é esse, que só está faltando o judiciário agora ter gente presa, do judiciário. Mas não, ali o corporativismo reina e blinda, é intocável o judiciário do país, e escândalo é o que não falta. Mas o que eu quero fazer aqui, o alerta à população, senadora Damares, é com relação ao Conselho Nacional em Defesa das Crianças e dos Adolescentes, que é o CONANDA, votará na próxima segunda-feira, dia 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro, lembra alguma coisa para alguém aqui? Já eu vou falar. Na antivéspera do Natal, uma resolução que pode destruir os valores da vida e da família no Brasil. Essa resolução obriga todos os conselhos tutelares do país a encaminharem imediatamente, e sem o consentimento ou conhecimento dos pais,
qualquer gestação de menores de 14 anos para um programa de aborto, cultura da morte, em qualquer fase da gestação, até os 9 meses. Esse é o Conanda do Brasil, na véspera do Natal. Parece, senadora Damares, que essa turma aí tem uma aversão ao menino Jesus. Na véspera do aniversário dele, na véspera do Natal, querem fazer esse tipo de perseguição. Voltou à época do Herodes? É isso? É isso, Conanda? Tem vergonha não, botar isso na véspera do Natal? O brasileiro saiba, porque esse sangue de inocentes, nós não vamos permitir, não. Senhor presidente, o site Metrópolis de Notícias publicou uma excelente matéria que, nos tempos atuais de tanta perseguição, é também corajosa, pois trata dos abusivos vantagens autoconcedidas a juízes e desembargadores. Olha só, uma matéria do site Metrópolis, falando das vantagens autoconcedidas a juízes e desembargadores. Entre novembro de 2023 e outubro de 2024, foram pagos, atenção Brasil, com o seu dinheiro brasileiro. E agora estão querendo cortar a BPC. Mas foi pago com o dinheiro de quem está nos ouvindo, sabe quanto? 12 bi, B de bola, 12 bilhões de reais em indenizações, benefícios, auxílios e gratificações que excedem escandalosamente o teto salarial. Em um ano, o Poder Judiciário não respeita sequer o teto salarial de R$40 mil, que já é muito elevado num país que, segundo o IBGE, 90% dos brasileiros ganham menos que R$3.500 por mês. Num país onde, segundo o último relatório publicado pela Agência Brasil, 1.400.000 alunos estudam em escolas que não têm sequer água tratada. Parte desses 12 bilhões, repito, B de bola, é dinheiro que não acaba mais. Foi em função da volta do obsceno quinquênio, que significa 5% de aumento automático a cada 5 anos. Isso quando a maioria dos trabalhadores brasileiros mal consegue a reposição anual da inflação. Com o quinquênio estava suspenso, detalhe, como o quinquênio estava suspenso corretamente desde 2006, muitos magistrados se autoconcederam o pagamento retroativo. Olha que país de cabeça para baixo e desmoralizado que a gente tem. Isso nas ventas, como a gente diz no Nordeste, das autoridades, inclusive dessa casa. Olha só esse dado que eu vou passar aqui para você. Isso gerou situações indecentes, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Rondônia, onde 12 magistrados chegaram a receber, no mês de fevereiro desse ano, 2024, em seus contra-cheques, sabe quanto? R$1 milhão líquido. R$1 milhão líquido, cada um. Esse valor é tão descomunal que devo repetir. R$1 milhão no mês. Esse abuso a lançarem a campanha. Cadê o CNJ? Porque o CNJ sabe fazer lei, está intervindo aqui no Congresso, resolução para mandar pessoas que têm problemas, né, que já tiveram problemas com a justiça, inclusive, que precisam de assistência psicológica, mandando para casa. Cadê o CNJ?
fez a pergunta à Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário. Sim, porque se não bastassem tantos abusos praticados com os chamados penduricalhos para burlar o limite do teto salarial, ainda existem as gravíssimas situações de vendas de sentenças, conforme denúncias recentes envolvendo desembargadores dos tribunais de justiça de Mato Grosso do Sul e da Bahia. Venda de sentença. Que justiça é essa nesse país? Mas o corporativismo continua firme. O ministro Zanin, indicado pelo Lula, era o seu advogado pessoal, decidiu liberar o uso de tornozeleiras aos magistrados indiciados do Mato Grosso do Sul. Agora, poucas horas atrás, o ministro Zanin do STF, depois de todo o escândalo, mandou tirar a tornozeleira eletrônica dos magistrados envolvidos nesse escândalo de Mato Grosso do Sul. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, só nos últimos 7 anos o Poder Judiciário livrou da prisão 30 chefes do crime organizado. 30 chefes do crime organizado liberados. Grande parte, pelo menos os mais perigosos, pelo Supremo Tribunal Federal. Interessante isso, né? Um dos casos mais emblemáticos foi o André do Rap, que ganhou habeas corpus do STF em 2020 para sair da prisão de segurança máxima e até hoje está foragido. Na época eu ingressei com pedido de impeachment do ministro que cometeu esse abuso, que já saiu, Marco Aurélio Melo. Deu uma canetada, soltou. Até hoje ninguém achou. Que justiça é essa desse país? Pensa que ninguém vê, que o cidadão de bem não vê? Aquele GG do Mangue, que foi morto no Ceará, um dos líderes do PCC, também foi liberado pelo STF na época, antes da trama, para assassiná-lo. O pior de tudo é que tais magistrados que cometeram crimes gravíssimos, o caso lá de Mato Grosso do Sul, da Bahia, podem ter como condenação, senadora Damares, uma aposentadoria compulsória com um generoso teto salarial, mais uma aberração à la Brasil. Uma aberração que só existe no nosso país. O cara ganha um prêmio para sair como se nada tivesse acontecido. Ganha sem trabalhar, ainda cometendo graves crimes. E o pior de tudo é que tais magistrados que cometeram, e eu quero deixar muito claro isso, né, que estão ganhando esses prêmios, nós temos aqui no Congresso Nacional PECs que tramitam visando a moralização do Poder Judiciário, mas elas estão, sabe como? Embaixo do tapete, nas gavetas, estagnadas. Nunca são consideradas prioritárias aqui no nosso Senado Federal. Quando é para mexer no Judiciário, mesmo que de forma respeitosa, para moralizar, pelo bem do Judiciário, essa casa se acovarda. Porque um pedido de impeachment para analisar é para o bem do STF, que eu considero um pilar da nossa democracia. Mas precisa de um reequilíbrio, precisa de uma forma pedagógica, que os poderes estejam equilibrados, e não um, que são eles, STF, esmagando esse poder, por exemplo, desmoralizando em plenos 200 anos. É isso que a gente vê no nosso país. O nosso maior problema, senhor presidente, é que os piores exemplos vêm de cima. São incontáveis os abusos cometidos por alguns ministros do STF. Vamos ao último deles. Foi anunciada a aquisição de 2 caminhonetes ao custo de R$650 mil para o transporte institucional.
Mais esdrúxula ainda é a justificativa utilizada por essa aquisição inútil. Com o seu dinheiro, brasileiro, com o seu dinheiro quem paga imposto. Abro aspas, faz referência às mudanças climáticas do planeta, com a necessária redução da emissão de gás carbônico na atmosfera. E isso faz eles pegarem o nosso dinheiro e gastarem R$650 mil em 2 caminhonetes. E um detalhe, vocês lembram aqui de denúncias de senadores, dos vinhos, que tinha que ser premiado, lagostas, que tinha que ter na base da manteiga. Essa turma vive em outro mundo, vive em outro planeta, mas usa nosso dinheiro para isso e coloca a nossa democracia no chão, como temos hoje em pleno século XXI, presos políticos no Brasil, sem direito à defesa, contraditório, sem o devido processo legal, até o morto. Nós tivemos na prisão do Brasil, falecido, vítima desse abuso de autoridade, onde até a PGR já tinha pedido para soltá-lo, mas o ministro Alexandre de Moraes não o fez. Mas, presidente, esse mau exemplo que vem de cima não está restrito ao Poder Judiciário, não. Lê do engano. Nós não vamos aqui relacionar os desvios desse governo perdulário, que só sabe gastar de forma irresponsável, movido à vingança. Nós vamos falar da nossa própria casa, o Senado da República, que dispõe de um orçamento anual de mais de 6 bilhões de reais. São poucas as prefeituras, você conta nos dedos, as prefeituras do Brasil que têm um orçamento disso aqui. E eu encontro os brasileiros na rua, o que é que vocês estão fazendo lá? Porque o STF usa e abusa, vocês não fazem nada, eles têm razão. É legítimo o que a gente está vendo hoje, a reclamação constante dos brasileiros. Será que não é melhor não ter? A gente receber salário e não fazer nada? Se calar, não cumprir nosso dever constitucional, que está escrito para investigar abuso, para afastar ministro do Supremo, se for o caso. Está desequilibrado o Brasil. E é por isso, a principal responsabilidade é nossa, porque nós somos 81 senadores, presidente. Cada um de nós está custeando aos cofres públicos cerca de 62 milhões de reais por ano, fora as emendas parlamentares, que chega aí a 70, as que são constitucionais. Aquelas que estão impositivas, porque o que se tem de extra aí não é brincadeira, tal do orçamento secreto, que eu nunca recebi, sempre denunciei e vou continuar denunciando. Isso não é nada republicano. Mas, senhor presidente, uma das minhas primeiras medidas legislativas, ao assumir esse mandato em 2019, sabe qual foi? Tentar acabar com os privilégios concedidos aos parlamentares. Enquanto isso não avança, venham fazendo a minha parte, abrindo mão de benefícios como auxílio moradia, combustível, automóvel, plano de saúde vitalício, apartamento funcional, além de um gabinete enxuto. Isso até agora, só no nosso mandato, já devolveu do seu dinheiro, brasileiro, 11 milhões, mais de 11 milhões de reais, só do nosso gabinete. É possível fazer um mandato com menos? Dando o exemplo, é possível. Está aqui a prova. Eu quero, para encerrar, senhor presidente, ressaltando para a imperiosa necessidade de uma ampla reforma do Poder Judiciário. No meu ponto de vista, o grande câncer do país atualmente, e que essa casa poderia ser o tratamento e não é. Para que possamos valorizar os servidores dignos do judiciário, tem muito servidor digno, eu digo que é a maioria, mas os violentos, né, como dizia o Martin Luther King, o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, mas o silêncio dos bons.
Então, tem muita gente boa no judiciário. Que nós possamos valorizar esses servidores dignos e, ao mesmo tempo, que coibamos tantos e escandalosos desvios. Se o senhor me fornecer o tempo final, quero mostrar as fotos. Olha aqui. A foto do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esse é o símbolo, hoje, da inversão de valores no nosso país. Essa foto ajuda a demonstrar a degradação moral desse sistema onde impera a impunidade dos poderosos. O ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a sabe quantos anos? 425 anos de prisão por vários crimes, usufruindo hoje da liberdade, caminhando tranquilamente com a sua esposa nas praias do Rio de Janeiro. Enquanto isso, centenas de cidadãos brasileiros, pais, mães, avós, pessoas íntegras do bem, mas que foram detidas no dia 8 de janeiro, portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia. Ou então um batom, e se tornaram presos políticos em pleno século XXI, tratados como perigosos, terroristas, pelo nosso sistema de revanche. Como é que nós vamos pacificar esse país desse jeito? Eles não querem. Eles não querem. Quem está no poder tinha que dar o exemplo de pacificação, de diálogo. Nós tivemos, aí sim, terroristas, pessoas que assaltaram bancos, pessoas que pegaram embaixadores de outros países, sequestraram e receberam anistia. E agora, quando se fala em anistia, não, isso é o ódio puro. Me desculpe, senador Damares, eu não vejo outro caminho. É o ódio das pessoas que não se veem no lugar que eles estiveram no passado recente. Querem vingança, querem sangue. Isso não colabora para a paz. Senhor presidente, o senhor já foi muito... vou encerrar exatamente nesse minuto que me falta. O Senado continua cego, surdo e mudo, se omitindo covardemente de cumprir com seu dever constitucional de abrir o primeiro processo de impeachment de ministro do Supremo. O último pedido de impeachment de Alexandre de Moraes foi composto por mais de 50 laudas, assinado por 157 parlamentares do Brasil. 2 juristas, desembargador Sebastião Coelho e Rodrigo Saraiva Marinho, constitucionalista, e apoiado por quase 2 milhões de brasileiros. Silêncio ensurdecedor na presidência do Senado sobre esse último pedido. É o 60º. Que Deus abençoe, senhor presidente, a nossa nação. Muito obrigado. Uma semana de trabalho, de dedicação a todos aqui, que a gente possa ter efetivamente o Brasil que a gente merece, o Brasil que o cidadão de bem tenha vez, e não esses aproveitadores que usurpam a nossa Constituição. Muita paz.